A derrota na estreia do Campeonato Brasileiro, ela é muito menor do que as discussões que a gente precisa ter pelas decisões do técnico Renato Portaluppi. A história de Vasco 2, Grêmio 1, ela precisa ser relatada de um jeito hoje diferente. A escolha por Soteldo e não por Gustavo Nunes, a perda de Kahneman logo no início, mas a escolha por Pavon, a perda de Diego Costa e a entrada de JP Galvão, um Grêmio apático e sem nada no primeiro tempo, e mais, um Grêmio com os mesmos problemas do ano passado. Mas este ano não tem Soares. O ano passado eu era criticado quando eu dizia: o Grêmio só está na parte de cima porque Soares carrega o time para isso. O Grêmio teve a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro na temporada passada. E nesta temporada tomou 2 gols no primeiro jogo. E detalhe, o Grêmio irá pegar o Atlético Paranaense, que simplesmente atropelou o Cuiabá hoje. 4-0, fora os ameaços. O Grêmio precisa contratar zagueiros já, mas o trabalho de Renato Portaluppi, ele precisa ser questionado. O time não tem nada, ele deixa o Gustavo Nunes em ascensão para colocar um Soteldo no carteiraço e fora de forma, que não jogou nada. Ele perdeu o Diego Costa e o cara que ele coloca é o JP Galvão, porque ele não tem um outro cara para colocar. Poderia ser o Jardiel? Poderia. Ele colocou Gustavo Nunes e Nathan Fernandes e o Grêmio melhorou no segundo tempo, porque no primeiro tempo o Grêmio não teve nada. A história de Vasco 2, Grêmio 1, só pelos 45 pontos. Com este time, só pelos 45 pontos. A gente fala sobre a história do jogo depois que a vinheta rodar. As escolhas de Renato Portaluppi levaram o Grêmio à zona de rebaixamento. Ah, mas é o primeiro jogo. Pois é, mas o Grêmio está na zona de rebaixamento, é um fato. É a primeira rodada? É. Mas o Grêmio pega na segunda rodada, mesmo que seja em casa, um Atlético Paranaense que passeou, atropelou o Cuiabá. 4-0, fora os ameaços. Se o Grêmio perder para o Atlético Paranaense, o Grêmio terá em casa este mesmo Cuiabá, que hoje é o lanterna porque tomou uma goleada de 4-0. O Grêmio terá uma Libertadores, um jogo decisivo contra o Estudiantes, que nas redes sociais eu já vejo muitos torcedores pedindo a eliminação precoce porque não temos elenco. E de fato, não temos elenco para isso. O Grêmio tem carências enormes defensivas e o Grêmio precisa colocar hoje o Gustavo Martins titular absoluto. Ele fez o gol que deu alguma esperança de um empate e ele recuperou uma bola num contra-ataque porque ele tem força física, ele tem explosão e ele tem capacidade para o que ele fez. Porque seria o terceiro gol do Vasco. O Gustavo Martins, ele tem que ser o zagueiro ao lado de Kahneman. E o Grêmio não precisa contratar um zagueiro. O Grêmio precisa contratar 2 zagueiros hoje para serem titulares. O Kahneman tem que ser o reserva. A dupla reserva tem que ser Gustavo Martins e Kahneman. E o Grêmio precisa de 2 zagueiros titulares urgentemente. O Cuiabano foi bem. O João Pedro foi bem. O Duqueiroz não existe. Ele é um Darlan 2.0. Igual a ele na base, tu perde as contas de quantos tem.
não serve para jogar no Grêmio. Ainda bem que veio por empréstimo. Ainda bem que veio por empréstimo. O JP Galvão nada fez como nunca faz. O Cristaldo jogou os 90 minutos, mas pouco fez também. A escolha de Soteldo, ela foi errada. E o Pavon precisa melhorar, porque jogou os primeiros jogos e sumiu. Os garotos entraram melhores. O Grêmio vai precisar jogar muito mais do que ainda não jogou na temporada para tentar empatar em casa com o Atlético Paranaense, que atropelou o Cuiabá, que será o outro adversário depois do Atlético na terceira rodada. O Grêmio começa o Campeonato Brasileiro e nesse momento eu digo, para brigar pelos 45 pontos. Deixa o like, um abraço, valeu, fui!